Olá, bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Estamos de volta com Café com Palavra. Esse é o Café com Palavra de número 691, depois de mais de 40 dias. E também, novamente, pelo Instagram, de onde nós iniciamos o Café com Palavra. Estamos de volta por aqui. Você que está pelo YouTube, deixa o seu like. Você que está aqui pelo Instagram, por favor, compartilhe essa live, mande para alguém aí. Quando o Café com Palavra parou, nós estávamos fazendo uma série de provérbios. Lembram? Provérbios verso a verso, paramos no capítulo de número 28 e eu quero retomar justamente de onde nós paramos. Paramos lá em Provérbios, capítulo de número 28, verso de número 6, nós paramos. Mas antes de nós lermos a palavra, como um bom devocional, eu quero te convidar para orar juntamente comigo nesta manhã. Iniciar a semana, iniciar o dia com a palavra de Deus, tem um diferencial muito grande para as nossas vidas. Só quem adiciona a palavra de Deus no seu dia a dia, na sua rotina, como um hábito, sabe o diferencial que isso tem. Então eu quero orar com você, quero que realmente você, nesta segunda-feira, seja levado a experimentar um pouco mais do Senhor, a andar um pouco mais com Ele, a viver um pouco mais com Ele. Esse sempre foi o objetivo desse devocional, nos aproximar de Deus. Amém? Então, você já preparou o seu café aí? Eu tive que abolir o café da minha dieta matinal. Estou com um chá, é o que eu posso, né? Mas é importante você iniciar o dia com o principal alimento, né? Existem pessoas que dizem que o principal alimento é o café da manhã, que a principal refeição que nós devemos fazer é o café da manhã. Então, eu digo para você que a principal refeição espiritual é o devocional, é você chegar na presença de Deus. E daqui a pouco, terminando aqui, nós vamos para a leitura da Bíblia, tá? Então, Café com Palavra de volta, estamos aí bom tempo sem fazê-lo por causa do projeto da Bíblia, né? Bom dia, Fernando, meu amigo. Bom tempo, né? Justamente por causa do tempo que o projeto da Bíblia nos toma aí. São quase 3 horas por dia de leitura e comentário, das 6 às 8h30, 9 horas da manhã. Sempre pelo YouTube, somente pelo YouTube, né? E nós estamos lá, desde o dia 1º de janeiro, lendo, comentando a Bíblia, porque a gente entende que somente uma vida na palavra é uma vida que permite aquilo que Salomão falou em Provérbios capítulo 1, o temor do Senhor. O temor do Senhor é andar corretamente. Temer ao Senhor é andar na sua palavra, é obedecer à sua palavra. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, por esta segunda-feira, por mais uma semana que inicia, pela Tua graça, pelas Tuas misericórdias que se renovaram em nossas vidas. Nós Te louvamos, Senhor, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Nós Te louvamos, Senhor, porque a Tua mão está estendida sobre o Teu povo. Nós Te louvamos, Senhor, porque Tu estás presente aqui. Embora alguns de nós aqui possam, Senhor, possam estar vivendo adversidades, dificuldades, tristezas, angústias, o Senhor se faz presente, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos mantido, e nós Te louvamos por tudo. Abra o nosso coração e nossa mente para a Tua palavra, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Amém. Então, vamos lá para Provérbios. Provérbios, capítulo de número, onde nós paramos, 28. E eu quero meditar com você do verso de número
verso de número 7 até o verso de número 13. Quem está aí pelo YouTube, bom dia. Espero vocês logo em seguida, aqui vai ser breve, para que nós possamos estar aí com nossa leitura diária da Bíblia. Diz assim o texto: o filho que obedece à lei demonstra prudência, aquele que anda com libertinos envergonha o pai. O lucro obtido da cobrança de juros altos terminará no bolso de alguém que trata os pobres com bondade. As orações de quem se recusa a ouvir a lei são detestáveis para Deus. Quem leva os justos para o mau caminho cairá na própria armadilha, mas os íntegros herdarão o bem. O rico pode se considerar sábio, mas não engana o pobre que tem discernimento. Quando os justos são bem-sucedidos, todos se alegram. Quando os perversos assumem o poder, as pessoas se escondem. Quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Olha que texto magnífico, como todo texto de Provérbios é magnífico, né? Nós estamos aqui diante de lições para a vida, quando a sabedoria nos ensina a viver. E Salomão está dizendo lá no verso 7, olha, o filho que obedece à lei demonstra prudência. Todos nós aqui somos filhos, todos nós. E Salomão está dizendo, que tipo de filho você é? Existem dois tipos de filhos. Existe o filho que guarda a lei, que guarda a palavra, e existe o filho que não guarda a palavra. Certa feita Jesus contou uma parábola de um pai que pede para que os filhos o ajudem num trabalho, e o filho diz, olha, eu vou. E não foi. E um outro filho resistiu, disse que não iria, mas no final foi. E Jesus pergunta, qual dos dois obedeceu o pai? Então, qual filho que você é? Que filho você tem sido? Que filho de Deus você tem sido? Aquele que teme o Senhor, aquele que anda no caminho correto, aquele que ouve a palavra, guarda, medita nela e vive, ou um filho rebelde? Um filho que não dá prazer ao Senhor. Verso de número 8, ele diz, o lucro obtido da cobrança de juros altos terminará no bolso de alguém que trata os pobres com bondade. Salomão está aqui dizendo que a ganância não compensa. Corações gananciosos, muitas vezes, estão afundados num buraco sem fundo. Porque a ganância é uma cova insaciável. Quanto mais você cava, mais você se afunda. Quanto mais você mergulha na ganância, mais difícil será sair dela. O contrário de um coração ganancioso é um coração generoso. Um coração que realmente é misericordioso. Ontem à noite falamos muito sobre misericórdia na igreja e eu estava falando das variações que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento utilizam para exemplificar o que é misericórdia. Mas todas elas, de uma certa forma, vão apontar para bondade e piedade. Ou seja, o Senhor Deus, que é Deus todo misericordioso, colocou, o seu coração em nossa miséria. Isso é misericórdia. Nós éramos miseráveis e o Senhor foi misericordioso para conosco. Então, o contrário de um ganancioso é alguém misericordioso. Alguém que tem compaixão, alguém que exerce piedade, alguém que realmente se preocupa, não somente com aquela ideia, eu tenho dito, falo isso muito aqui também, não somente com aquela ideia de, sentir a dor do outro, mas também de fazer algo para que a dor deste outro seja aliviada. É o que eu tenho orado aqui.
Senhor, que eu seja canal da tua bondade, que eu seja agente da tua providência. Eu te convido a fazer essa oração hoje. Eu te convido a pedir ao Senhor, Senhor, eu quero ser canal da tua bondade para as pessoas. Sabe, nós precisamos viver em bondade. Bondade é fruto do Espírito. Olha que coisa magnífica. Exercer a bondade é sinal de que você está cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é você ficar sapateando, não é você ficar rodando, não é você ficar... nada disso. Ser cheio do Espírito Santo é frutificar os frutos, as características do fruto do Espírito. Pois bem, o verso 9 diz: as orações de quem se recusa a ouvir a lei são detestáveis para o Senhor. Olha o que Salomão está nos ensinando aqui, gente. Que aquele que não obedece a palavra, o Senhor detesta a oração deste. Ou seja, existe um tipo de oração que o Senhor não escuta. A oração de alguém que não se humilha na sua presença. A oração de quem não obedece a sua palavra. Pessoas que não obedecem a sua palavra. Olha o que diz Salomão. As orações de quem se recusa a ouvir a lei são detestáveis ao Senhor. Se o Senhor detesta, ele não atende. Você quer ter as suas orações atendidas? Você deseja, quem não deseja, né? Ter as suas orações atendidas. A premissa, não estou dizendo que todas as orações que você realizar serão atendidas, até porque a palavra de Deus diz, olha, muitas vezes nós não recebemos porque pedimos mal, mas há uma premissa para que você receba resposta para uma oração. Você precisa andar na lei do Senhor, você precisa observar a lei do Senhor. Verso de número 10. Quem leva os justos para o mau caminho cairá na própria armadilha, mas os íntegros herdarão o bem. Salomão está dizendo aqui que eu e você precisamos ser daqueles que restauram. Precisamos ser daqueles que conduzem para a presença de Deus. Que eu e você precisamos ser daqueles que edificam as pessoas. Que eu e você precisamos ser daqueles que conduzem as pessoas para mais perto de Deus. Ele diz, ele é muito claro aqui, estou usando a NVT, tá? Quem leva o justo para o mau caminho cai na própria armadilha. Então as pessoas que desvirtuam outras pessoas, elas serão arruinadas pelos seus próprios planos maus. Mas aqueles que realmente conduzem as pessoas para se aproximar mais de Deus, essas pessoas, elas herdarão o bem de Salomão. Verso de número 11, o rico pode se considerar sábio, mas não engana o pobre que tem discernimento. Eu tenho falado aqui com muita frequência. Eu creio que o Senhor tem o seu jeito de agir e muitas vezes a gente percebe o quanto alguns dons foram necessários. Olha, em determinadas épocas da história da igreja, dom de curar, dom de palavra palavra de sabedoria, o falar em línguas. Mas eu tenho dito que está muito claro para mim assim, a característica, o dom necessário para os tempos que nós como igreja estamos vivendo hoje, chama-se discernimento de espíritos. Nós temos que pedir esse dom para o Senhor. Não estou aqui desprezando os outros dons são importantes sim, mas eu vejo uma necessidade para o tempo em que nós estamos vivendo, de pessoas que saibam discernir no Espírito, que saibam discernir os Espíritos. E discernir é um dom dado a homens e mulheres espirituais. Amém? Olha lá, verso de número 12. Quando os justos são bem-sucedidos, todos se alegram. Quando os perversos assumem o poder, as pessoas se escondem. Então, Salomão dizendo justamente que existe uma possibilidade, de o povo se alegrar. Quando os justos triunfam, quando a justiça é praticada. Salomão está falando aqui de justiça, tá? Quando a justiça é praticada, quando as pessoas vivem a justiça, todos se alegram. Paulo vai falar no texto a respeito do amor, em 1 Coríntios capítulo 13,
ele vai dizer que o amor não se alegra com a injustiça. Olha que coisa interessante. Não se alegra com a justiça. E por último, quem oculta os seus pecados não prospera. Quem confessa e os abandona recebe misericórdia. A Bíblia fala que o Senhor é tardio em irar-se, né? O Senhor demora a irar-se. Por que o Senhor demora para se irar? Porque o Senhor espera que cada homem e cada mulher encontrem a sua misericórdia, sejam alcançados pela sua misericórdia. Mas o homem que não confessa, ele é alcançado apenas pela ira de Deus. Agora, quando nós realmente, pecadores, confessamos e abandonamos o pecado, nós encontramos a maravilhosa misericórdia do Senhor. Eu espero que você, esta manhã, consiga encontrar a misericórdia do Senhor. Confesse seus pecados e os abandone, para que o Senhor possa derramar a sua misericórdia sobre a sua vida. Amém? Vamos orar? Pai, te louvamos por esta manhã e pelas tuas misericórdias que se renovaram em nossas vidas. Obrigado, Senhor, que tenhamos a clareza e também o convencimento do teu Espírito Santo para abandonarmos nossos pecados, para que possamos alcançar a tua misericórdia. Senhor, que os meus irmãos e irmãs que aqui me escutam nesta manhã possam ter esse entendimento para a glória de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe você. Fique na paz que excede todo entendimento. Se você quer continuar comigo aqui, dê um pulinho lá no YouTube. A gente retorna agora com a leitura da Bíblia. Estamos lendo Jeremias, né? E hoje é o nosso 233º dia, ou seja, 233 dias lendo a palavra do Senhor. Eu espero você lá. Deus, Pastor Rony acompanhando de Luxemburgo. Olha só que maravilha. Tá longe, hein, irmão? Que Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz que excede todo entendimento. E até a próxima, se Ele assim permitir. Tchau. Bom dia, bom dia. Bom dia, graça e paz, que Deus abençoe a sua terça-feira. Sejam todos bem-vindos ao Café com Palavra de número 692. Muito bom dia. Você que está pelo Instagram, pega aí o aviãozinho que está aqui embaixo, compartilha essa live. Você que está pelo YouTube também, você pode copiar o link e compartilhar essa live aí. Estamos uma série, retornamos ontem a série Provérbios verso a verso, e eu quero dar continuidade aqui ao capítulo que nós estamos estudando, que é o de Provérbios, capítulo de número 28. Estudando, na verdade, modo de dizer, né? Nós estamos meditando em questões mais práticas e devocionais. Na verdade, estudamos no projeto A Bíblia Toda em um Ano, da qual estamos aí desde o 1º de janeiro, lá pelo canal do YouTube, você que está aqui pelo Instagram. Amém? Quero te convidar aí para que você, nesse momento, se você pode, curvar a sua cabeça, se não, ore da mesma forma, mas vamos iniciar esse momento de devoção, orando ao Senhor e pedindo que aquilo que eu falei ontem aqui, né? Que nós sejamos agentes da bondade do Senhor e também que possamos também ser agentes da providência, tá? A providência de Deus para a vida de alguém. Pai, te damos graças por esta manhã. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade
de mais uma vez poder aqui compartilhar a Tua palavra com os meus irmãos. Obrigado, Senhor. É um privilégio falar da Tua palavra. É um privilégio compartilhar as Tuas verdades. Que honra, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão, aqueles que irão assistir depois. Que estas palavras possam verdadeiramente serem vida, gerarem vida, e eles possam internalizar, meditando, vivendo, sendo confrontados, ajustando e moldando as suas vidas de acordo com a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. E que os nossos corações sejam derramados nesta manhã com a Tua bondade e a Tua misericórdia. Queremos sim, Senhor, ser instrumento da Tua bondade, canal. Cada um de nós aqui sejamos um canal da Tua bondade, Senhor, e que nós possamos ser agentes da Tua providência. Que as pessoas possam ver Cristo em nossas vidas, para que o Teu reino se expanda cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Amém? Não sei se você já preparou seu café, seu chá, não sei o que você bebe pela manhã. Mas vamos lá para Provérbios, capítulo de número 28 e o verso de número 14. Provérbios 28, versículo 14 até o 20. Muito bom dia a todos que estão chegando por aqui, tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram. Instagram eu tinha abandonado, né? Provérbios 28, do 14 ao 20. Nós tínhamos, nos últimos dias, antes de parar com o Café com Palavra por aqui, por causa da leitura da Bíblia, estávamos fazendo apenas pelo YouTube, né? Então, muitos me pediam, pastor, e o horário era outro, né? Era 7h30 da manhã. Mas, retornando aqui, né, um novo público, mas sei que tem muita gente que assiste depois. Mas vamos lá, o que importa é nós compartilharmos, e se você está aqui é porque o Senhor quer falar contigo, quer falar comigo, né? Então é para nós mesmos que Ele tem essa palavra. Diz assim, Provérbios 28, 14, quem teme fazer o mal é feliz, mas quem endurece o coração cai em desgraça. O governante perverso é tão perigoso para os pobres quanto o leão que ruge ou o urso que ataca. O governante que não tem entendimento oprime seu povo, mas o que odeia a corrupção tem vida longa. A consciência atormentada do assassino o levará à sepultura. Ninguém tente detê-lo. O íntegro será salvo do perigo, mas o perverso será destruído repentinamente. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento, mas quem corre atrás de fantasias acaba na miséria. A pessoa fiel obterá grande recompensa, mas o que deseja enriquecer depressa se meterá em apuros. Eu já falei aqui, e resgatando é muito importante, né, que a gente faça isso, até porque faz um tempinho que a gente não fala aqui sobre Provérbios. Provérbios não é um livro de mandamentos, nem um livro de promessas. Salomão está escrevendo, e boa parte de outros provérbios sapienciais, como nós chamamos, são escritos a partir da visão, né, da visão que alguém tem do mundo, ou como a gente chama de cosmovisão, né? Alguém teve uma visão de mundo, olhou para o mundo de um jeito e diz o seguinte, olha, se as coisas andarem desse jeito, né, as consequências são estas. Então ele começa de uma série, né, acho que é o livro de Reis que vai falar, que Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios. Tá? Então, olha só, vamos para o versículo 14, que é o primeiro de hoje. Retornando para cá, tá? Quem teme fazer o mal é feliz, mas quem endurece o coração cai em desgraça.
o que o sábio está querendo dizer aqui, deixa eu colocar minha Bíblia para cá que eu estou meio atrapalhado aqui. O que ele está querendo dizer aqui é que aquele que teme o Senhor é feliz. O temor ao Senhor é uma linha condutora de todo o livro de Provérbios, né? Tema o Senhor, temer o Senhor é o princípio da sabedoria. Temer o Senhor é algo que os sábios fazem. Então, muitas vezes a gente fica, mas o que é temer ao Senhor? Algumas pessoas vão achar que temer ao Senhor é ter medo. Não, temer ao Senhor é andar corretamente, de acordo com a sua palavra. Então, o sábio está dizendo que temer ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, agora ele diz, quem teme fazer o mal é feliz. Então, aquele que tem temor é feliz. Aquele que tem temor, ele descobre não a felicidade passageira, efêmera das coisas, mas ele descobre a verdadeira felicidade, aquilo que Paulo vai descrever como fruto do Espírito, né? Alegria. E esta alegria só é possível quando nós estamos no Senhor. Note que Salomão coloca aqui que quem teme fazer o mal, ou seja, se Deus é bom, né, fazer o mal é agir de forma contrária àquilo que Deus determinou e Deus estabeleceu. Então, quando nós praticamos o mal, e eu tenho falado isso, né? Pagar o mal com o mal mostra apenas a nossa carnalidade. Né? Quando alguém nos faz mal, a gente vai lá e paga com o mal. Nossa natureza carnal reagindo. Quando pagamos o bem com bem, estamos sendo gratos. Alguém nos fez o bem, vamos lá, pagamos o bem com o bem. Quando pagamos o bem que nos fizeram com o mal, nós estamos mostrando a nossa ingratidão e também a nossa impiedade. Agora, pagar o mal que fazem para nós com o bem, aí estamos mostrando um coração convertido. Então, pagar o mal com o bem é conversão. Então, é isso que o sábio está querendo nos transmitir aqui. Porque quem endurece o coração, diz ele, cai em desgraça. A pessoa que é de dura serviço, que o coração não é ensinável, ele sempre experimentará as coisas ruins da vida. Ele vai aprender da pior forma possível. Né? As situações e as circunstâncias de quem não se abre para o ensino, de quem não se abre para o aprendizado e de quem endurece o coração, é justamente de pessoas que acabam aprendendo da pior forma possível. E claro, o Senhor vai dizer em Jeremias, né? Eu tenho pensamentos de paz a respeito de vocês, não são pensamentos maus. Então, a ideia de que aquela visão, né? O jargão, crentez, olha, se você não vem pelo amor, vem pela dor, não vem pela dor, não é bem assim, né? Na verdade, o que o Senhor quer é que nós, como seus filhos, diante da sua revelação, aprendemos a verdade. Bom, os dois versos seguintes, que são o verso de número 15 e 16, ele é interessante porque ele está falando sobre governantes, mas olha só que a gente pode tirar uma lição maravilhosa daqui. O governante perverso é tão perigoso para os pobres quanto o leão que ruge ou o urso que ataca. É claro que Salomão está falando num contexto dele, né? Reinado, súditos, governantes. Mas olha só que coisa interessante. A essência do texto que Salomão está dizendo aqui é sobre tirania. E tirania, você não precisa ser um presidente, você não precisa ser um governador para exercê-la. Qualquer atividade ou qualquer posição em que você possa estar acima de outras pessoas, você corre o risco de ser um tirano. Tá? E tiranos, quando assumem o poder, revelam apenas o seu coração. Tiranos oprimem. Tá? Líderes tiranos, eles geram nas pessoas aquilo que o seu ego ou o seu desejo deseja, o seu desejo deseja redundante, né? Ou que o seu coração deseja retirar delas. Então ele olha para as pessoas, ele usa as pessoas, ele enxerga nas pessoas a possibilidade de se dar bem,
de aproveitar, de ser bem-sucedido de acordo com aquilo que você pode dar para ele. E a partir do momento em que você não tem mais nada para acrescentar, ele vai se focar em outra pessoa, né? Sem contar que a tirania, ela oprime, ela faz com que as pessoas se sintam coagidas e oprimidas. E isso pode acontecer até mesmo no mundo eclesiástico, né? No nosso meio. Né? Então a tirania, diz o sábio, que é pior, né? É tão perigoso quanto um leão que ruge ou um urso que ataca, ou seja, devora. E aí no verso de número 16 ele diz: o governante que não tem entendimento oprime o povo, mas o que odeia a corrupção tem vida longa. Então ele está falando aqui de algo muito interessante, que muitas vezes nós podemos agir e podemos ser sem perceber, que é a estupidez. Olha só, o que não tem entendimento oprime o povo. Então seja a posição que você esteja, seja o cargo que você exerça, seja na vida profissional, seja nas suas relações familiares, né? Dependendo da situação, você pode ser um tirano, uma tirana. Se você lidera alguma função, alguma área na sua igreja, você pode ser um tirano ou uma tirana se você não tiver entendimento, se você não tiver discernimento, se você não tiver fruto do Espírito. Então ele diz, olha, o que oprime, a pessoa que não tem entendimento, oprime o seu povo. Né? Não ter entendimento, e aí, olha que coisa interessante, Tiago vai dizer, se você não tem sabedoria, peça para Deus, porque Ele dá deliberadamente. O Senhor dá sabedoria deliberadamente. Mas a falta de entendimento não é só uma estupidez, mas também, e aqui não estou falando no sentido pejorativo da palavra, né? Ignorância, porque a palavra de Deus está aqui. A palavra de Deus está aqui, né? E a todo momento, usando a expressão que eu gosto muito, uns para com os outros. Amar uns aos outros, exortar uns aos outros, edificar uns aos outros. Olha a necessidade que nós temos do uns para com os outros. Então, quando nós estamos realmente moldados pela palavra, nós deixamos a nossa estupidez, deixamos a nossa ignorância, deixamos toda, né, a nossa truculência de lado para realmente gerar uma comunidade, uma cultura da bondade, uma cultura do amor, uma cultura do serviço, e é isso que realmente importa, né, para os nossos dias. E aí no verso 17 ele diz, a consciência atormentada do assassino o levará à sepultura, ninguém tente detê-lo. Olha só que coisa interessante. É claro que ele está falando aqui, provavelmente, no sentido literal, de quem tira a vida de outro, mas nós não podemos esquecer que em Mateus, Jesus vai falar que aquele que profere uma palavra contra o seu irmão, né, uma palavra de ofensa contra o seu irmão, ele pode ser um assassino. Então, quantas pessoas já foram assassinadas, e aqui falando do nosso meio eclesiástico, né? Quantas pessoas já foram assassinadas por uma palavra de desencorajamento, por uma palavra truculenta, por uma palavra... Eu não estou falando aqui de não ser exortado, tá? Não estou falando aqui de uma geração de crentes mimimis que não podem ouvir uma exortação, não podem ouvir, né, uma correção. Não estou dizendo isso. Eu estou falando justamente de pessoas que não sabem tratar outras pessoas, não sabem medir as suas palavras, não sabem como conduzir uma exortação com amor. Você pode exortar alguém com tanto amor a ponto do próprio Mateus capítulo 18 dizer que você pode ganhar o seu irmão. Olha que coisa espetacular. Então a gente pode ganhar alguém por intermédio da exortação. Então ele está dizendo aqui que aquele que é um assassino, né, ele tem uma consciência atormentada. A Bíblia vai falar sobre mente cauterizada, ou seja, uma pessoa de dura serviço, uma pessoa que o seu coração não é ensinável. É interessante que a Bíblia fala dura serviço com a ideia de pescoço duro, né? Dura serviço, usando o exemplo de um boi, por exemplo, que não deixava colocar uma canga, né? Um jugo para que ele pudesse lavrar a terra. Então, ou seja, rebelde, alguém que não se dobra,
o Senhor vai usar muito essa expressão contra Israel, né, de um coração endurecido. Então isso muitas vezes pode nos levar à destruição. Pessoas de dura cerviz, pessoas que têm um coração irreconciliável, elas podem ser levadas à perdição. Verso de número 18. O íntegro será salvo do perigo, mas o perverso será destruído repentinamente. E aí o sábio compara mais uma vez o caminho do justo com o caminho do ímpio, né? O quanto ser justo nos levará a desfrutar de uma vida com Deus e de uma vida realmente cheia da presença de Deus. Já aquele que pratica maldade, aquele que é perverso, aquele que é ímpio, ele será destruído repentinamente. Ou seja, você olha para alguém e diz, olha, aquela pessoa está prosperando, aquela pessoa está enriquecendo, aquela pessoa tem sucesso. Isso não significa absolutamente nada, porque biblicamente falando, sucesso não é ter dinheiro, sucesso não é nada que enche os nossos olhos. Sucesso na Bíblia é perseverar até o fim. Isso é sucesso. Jesus diz, olha, vitorioso não é aquele que mais conquista. Vitorioso não é aquele que tem fama. Vitorioso é aquele que chega ao fim. Quem perseverar até o fim será salvo. 19. Quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento, mas quem corre atrás de fantasias acaba na miséria. Olha que coisa interessante. E aí é algo que os nossos dias hoje é um sofrimento, né? Você vê em redes sociais diariamente pessoas levando golpes, né? Pessoas acreditando que você vai investir 100 e vai ganhar 1.000 no outro dia. Então, não existe dinheiro fácil, gente. Não existe uma fórmula mágica para que você enriqueça, né? A mesma coisa das pessoas que vivem tentando, né, jogando em loterias, na tentativa de enriquecer de uma hora para outra. Agora tem algo muito interessante, né? Se você pegar o histórico de pessoas que ganharam na Mega Sena, por exemplo, você vai ver que muitas delas ganharam fortunas, milhares, né, milhões de reais. E elas voltaram para a pobreza. É porque o problema não era o dinheiro. O problema não estava no dinheiro. O problema estava na vida. Como lidar com essa situação. Então, largar milhões de dinheiro, milhões de reais na mão de alguém que não sabe administrar, de alguém que não tem noção dessa administração, vai ser um problema. Então, é interessante que Salomão está falando sobre o trabalho, ou seja, o desenvolvimento, o processo, né, que você constrói para chegar lá. E aí, algo mais interessante que eu queria deixar para você hoje, nesta manhã aqui, que é o seguinte: existe uma maldição nos nossos dias chamada comparação. Não se compare. Não se compare com o irmão, não se compare com o amigo, não se compare com o colega de trabalho, não se compare com o ministério de outra pessoa, não compare a sua igreja com a igreja de outra pessoa, não compare a sua vida com a vida do vizinho. Ele tente eliminar a comparação da sua vida. A comparação é um mal, a comparação é uma praga. Nós ficamos comparando muitas coisas e às vezes esquecemos de aproveitar e viver e de desfrutar daquilo que Deus nos deu. Não compare, cada um tem o seu processo, cada um teve a sua jornada para chegar lá, e às vezes essa jornada você não percorreu nem 10% dela, então não tem como a gente ficar comparando, é impossível. Não compare, abandone a comparação, ela é prejudicial, ela só faz mal, tá? Não digo que você não possa fazer, a gente chama no mundo empresarial de benchmark, né? Olha, de olhar a prática de alguém e tentar copiar ou aplicar, não tem problema nenhum. Mas não fique comparando. Não compare sua vida, não compare seu casamento, não compare seu trabalho, não compare seu ministério, não compare seu pastorado, não compare. Não compare, viva o seu. Desfrute o seu, faça o seu trabalho. E para encerrar, verso de número 20. A pessoa fiel obterá grande recompensa, mas o que deseja enriquecer depressa meterá em apuros. Ele fecha, né? O 19 e 20 tem um pensamento único ali, a ideia de justamente, olha só, a pessoa fiel obterá grande recompensa. Seja fiel, né? Seja fiel. Jesus em várias parábolas vai dizer sobre a fidelidade. Em um momento ele diz, olha, você foi fiel no pouco,
sobre o muito te colocarei. Seja fiel. Seja fiel em tudo que Deus permitir que você faça. Seja fiel no seu trabalho, seja fiel no seu casamento, seja fiel no ministério que Deus te deu. Seja fiel. Ah, mas olha o meu ministério, é pouquinho, é pequenininho. Olha o meu negócio, ele é insignificante. Seja fiel. Mantenha-se fiel. Não se corrompa, não negocie os seus valores. Mantenha-se fiel e o Senhor vai te honrar no momento certo. Amém? Deus te abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por esta manhã. Muito obrigado pela tua bendita e maravilhosa palavra. E que ela possa, nesta manhã, realmente ser absorvida pelas nossas mentes e os nossos corações. E nós possamos viver a tua palavra e retirar desses ensinamentos e desses provérbios a essência para a vida, para uma vida que te glorifique, para uma vida que te exalte, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe você. Se você deseja continuar me acompanhando nesta manhã, daqui a pouquinho, em questão de minutos, iniciaremos a leitura da Bíblia em Jeremias. Estamos lendo Jeremias lá pelo canal do YouTube. O canal do YouTube é Teologia para Todos. Deus abençoe. Deixa eu só ver quem é que está por aqui. Palavra da Vida. O Everton, Carla, Carol, Cezimbra. Bom dia a todos vocês. Tem mais gente aqui. Conceição, Ana Bruno, eu encontro vocês daqui a pouco lá na leitura da Bíblia, né? Deus abençoe a todos, fiquem na paz que excede todo entendimento e até a próxima, se o Senhor Deus assim permitir. Tchau, tchau. Olá, bom dia, graça e paz. Olá, bom dia. Bom dia, graça e paz. Sejam bem-vindos ao Café com Palavra de número 693. Muito bom dia. Que Deus abençoe a sua quarta-feira. Que nesse dia você possa se aproximar mais do Senhor. Sejam todos bem-vindos pelo YouTube, pelo Instagram. Que Deus vos abençoe. Deixa eu só fazer um ajuste aqui. Aí. Vamos lá. Vamos orar. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Carol, Carla. Deus abençoe a todos vocês. Quem está aí pelo YouTube, bom dia. Seja uma manhã e um dia repleto da presença do Senhor, que você possa ser mais íntimo, mais íntima dele, né? A Bíblia fala em Jeremias: buscar-me-eis e me achareis se me buscares de todo o coração. Então, quando nós buscamos o Senhor, nos primeiros minutos do dia, isto faz com que realmente o Senhor esteja mais perto de ser achado, de ser encontrado. E é interessante porque ele diz, vocês podem me achar, vocês podem me encontrar. Amém? Então vamos orar, agradecendo o Senhor por esta manhã, agradecendo o Senhor por mais uma oportunidade que nós temos de meditar na sua palavra. Pai, te agradecemos em nome de Jesus, por mais um dia, pelo dom da vida, pelas tuas misericórdias e pela tua graça infinita que nos alcançou. Que este seja um dia em que nós possamos experimentar mais uma vez o teu favor. Que nós possamos experimentar e ver e enxergar os teus milagres em nossos dias, em nossas vidas, nas pequenas coisas do nosso cotidiano, que a gente enxergue o teu favor e a tua mão. Nos dê olhos espirituais, capazes de enxergar a tua providência, o teu sustento, o teu favor e a tua bênção em nossos dias. Nós te louvamos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Sabe, muitas vezes, eu até estava comentando ontem no nosso grupo de cultivo, que
nós podemos viver de duas formas, né? Podemos viver da forma que milagres é algo que, né, está distante da nossa vida. Ou nós podemos viver como se cada dia fosse um milagre. E experimentar isso é maravilhoso, porque a gente começa a enxergar e ver o favor de Deus em tudo. E o favor de Deus não está, sim, óbvio, que o Senhor é poderoso, soberano, para fazer tudo, nada é impossível para Ele. Mas o milagre não está só em grandes realizações. Não está apenas na cura de um câncer, de uma depressão, de uma outra enfermidade. O milagre do Senhor está no nosso cotidiano, em coisas pequenas que muitas vezes nós deixamos passar e não vemos. Perigoso é o dia em que nós não precisamos de um milagre. Então, viver como se tudo fosse um milagre, se cada dia realmente nós estivéssemos ali dependendo de um milagre, é maravilhoso. Porque a gente entende que é a mão provedora do Senhor. Amém? Vamos para o texto de Provérbios, encerrar o capítulo de número 28. Provérbios, capítulo 28, do versículo 21 até o 28. Né? Provérbios 28, 21 a 28. Você que está pelo YouTube, deixa o seu like. Você que está aqui pelo Instagram, compartilha essa live, pega o aviãozinho aqui, mande para alguém, encaminhe para alguma pessoa aí para que ela possa também assistir juntamente conosco. Certo? Vamos lá para o texto. Diz assim, ó. Dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão um homem prevaricará. O que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. O que repreende o homem gozará depois mais amizade do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu próprio pai ou a sua própria mãe e diz, não é transgressão, companheiro é do homem destruidor. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios se elevam, os homens andam se escondendo, mas quando perecem, os justos se multiplicam. Olha que texto magnífico, interessante, porque Provérbios é um manual para a vida. A gente precisa olhar para Provérbios como este manual de sabedoria para a vida. Se nós queremos e se nós desejamos ter uma vida que realmente seja pautada pela sabedoria, e não pela sabedoria humana, né? Não é pela filosofia humana, não é pela ideia humana, não é pelo racionalismo, não é pelo humanismo, e até porque tanto o racionalismo quanto o humanismo nos leva para uma vida de descrença, nos leva para uma vida de achar que daqui a pouco tudo que acontece em nossas vidas não tem a graça divina envolvida nisso, né? E o humanismo e o racionalismo nos leva a olhar, por exemplo, para a ideia de que homens maus prosperam como simplesmente algo fruto, né, do acaso ou de um Deus que talvez nos criou e deixou o homem à sua própria sorte. Não. Agora, quando nós olhamos para o texto de Provérbios e vemos um Deus agindo em favor daquele que teme a Ele, né? E não esqueça nunca disso, temer ao Senhor como princípio significa que é o começo de todas as coisas, para começar, né? Para que você comece a sabedoria,
para que você comece a viver uma vida sábia, uma vida que não está pautada pela tolice, uma vida que não está pautada pela insensatez. Você precisa temer o Senhor. E temer o Senhor é andar na palavra dele. E olha que coisa interessante os versos que nós lemos aqui, que encerram o capítulo de número 28, né? Ele diz: dar importância à aparência das pessoas não é bom. Olha que coisa interessante, porque no mundo, né, como esse que nós estamos vivendo, é muito normal você ser pré-julgado pela sua aparência, pelas roupas que você veste, pela sua aparência, e não só a aparência física, mas pelo seu status, pela sua profissão. Olha o que você faz, né? Qual a posição você ocupa na sociedade. E aí nós vivemos uma sociedade que valoriza mais o ter do que o ser. Tá? Enquanto que dentro do cristianismo, o que tem mais valor? O ter ou o ser? Jesus olha para o jovem rico e diz: olha, muito bem, você guarda todos os mandamentos, mas te falta uma coisa. Vá, venda tudo que você tem e dê aos pobres e vem e siga-me. Então, faltava para o jovem rico alguma coisa que dinheiro não compra. Dinheiro não compra um coração rendido ao Senhor. O dinheiro não compra um coração inclinado a Deus. Então, e muitas vezes nós achamos, e isso vale para todas as áreas, seja para, materialmente, olha, realmente, se ele tem um carro do ano, é porque ele está abençoado. Se ele não tem, significa, será que é tão abençoado assim? Até mesmo aqueles julgamentos que nós fazemos de uma pessoa ser cheia do Espírito ou não. O que é ser cheio do Espírito? O que é realmente ter o Espírito Santo de Deus em nossas vidas? Não é aquilo que nós aparentamos. Não é eu sair daqui profetizando e revelando a vida de todo mundo, dizendo, olha como ele é cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela frutifica. Primeiro passo de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não vive na carne, ela vive no Espírito. É o primeiro sinal. Não são as evidências externas de dons que o Senhor pode nos dar. Até porque muitas vezes, e a história e a própria Bíblia nos mostra, que as pessoas podem copiar, podem falsear os dons, mas fruto não. E agora tem uma coisa muito importante que eu quero dizer para vocês. Nós não seremos julgados pelos nossos dons. Nós seremos julgados pelos nossos frutos. Então, o que é mais importante? O dom ou o fruto? O fruto. O fruto mostra o quanto eu ando com Deus. O fruto é evidência. Né? Ou seja, você pode ter uma árvore frondosa, bonita, cheia, mas se ela não tem fruto, se ela não frutifica, é porque tem algum problema com ela. Não é mesmo? Talvez um problema na terra, talvez um problema na raiz, talvez vários, Não sou biólogo, mas muitos problemas podem ter ocasionado, Talvez alguma praga, Agora, quando o homem não frutifica, quando a mulher não frutifica, significa também, é um sinal também de que a nossa vida espiritual talvez não esteja tão bem assim. Então, muitas vezes nós julgamos pela aparência. E Salomão está dizendo, olha, não julgue pela aparência. Não é bom julgar pela aparência. Tá? Depois ele vai dizer assim, o que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Olha que coisa interessante. Existe um problema na nossa sociedade que se chama ganância. As pessoas estão cada vez mais gananciosas. Eu não estou dizendo que você não possa desejar ter alguma coisa, não. Mas a ganância é algo terrível naquele sentido assim. Primeiro, certamente, você deve conhecer alguém assim, que quando alguém conquista alguma coisa, quando alguém compra algo, quando alguém faz um determinado curso, quando alguém faz qualquer coisa na vida, chega alguém e diz, não, mas o meu é melhor. Lembra aquelas crianças, quando nós éramos crianças, quando tinha aquela briga, Não, a minha bicicleta é melhor que a tua. Não, minha bola é melhor que a tua. Não, a boneca é melhor que a tua. Então, essa ganância de uma sociedade consumista,
e o consumismo. E olha que coisa interessante, né? O consumismo, ele geralmente ele revela um coração vazio de Deus. Porque as pessoas se preenchem com algo que, ou melhor, tentam preencher um vazio que há na vida e elas, de certa forma, utilizam as coisas para preencher esse vazio. Então a ganância é fatal. A ganância destrói, a ganância mata. E Salomão está dizendo, olha, não seja ganancioso. Não seja invejoso. Não ocupe a sua mente e o seu coração com a ganância e com a inveja, porque isso te fará distante de Deus. Porque aquele que anda com Deus, ele está do outro lado, né? Do lado oposto da ganância. Pelo contrário, ele é generoso, ele é misericordioso, ele é amoroso. Então a ganância mostra o nosso pior lado, ou seja, a nossa natureza caída, né? O desejo de ser melhor, de ultrapassar. E aí a ganância é uma porta para a quebra de princípios. Porque o ganancioso, ele não mede esforços para alcançar aquilo que ele deseja. E muitas vezes, ignorar o princípio, ignorar o valor, para o ganancioso, não tem nada demais. Tá? 23. O que repreende o homem gozará depois mais amizade do que aquele que lisonjeia com a língua. Olha que coisa interessante que Salomão está falando aqui. Ele está falando de franqueza. Ser franco é melhor do que ser alguém que engana. Ser franco, ser transparente, ser honesto com as pessoas. Eu tenho falado muito para os irmãos aqui, a gente tem trabalhado por uma cultura de igreja que a gente entende que é local. Não estou aqui de novo, né? Sempre digo, não se compare, óbvio que tem igrejas na cidade com mais estrutura, com mais recursos, com mais pessoas capacitadas. E a gente nunca está... Porque se comparar faz mal. Ontem eu falei sobre comparação, né? Como comparar faz mal. Então, a gente está trabalhando dentro da nossa realidade. E dentro da nossa realidade, a gente tem dito assim, nós precisamos ser uma igreja acolhedora. E uma igreja acolhedora não é muito mais do que receber bem as pessoas. Quando a gente fala acolhedora, acho que é receber bem. Não, não é só isso. Essa é a parte visível. Receber bem e deixar marcante aquele momento da visita, né, ou dos irmãos que estão chegando, é a parte visível do acolhimento. Acolher bem envolve uma série de situações como transparência nas relações, honestidade nas relações. Então eu tenho dito para os irmãos a importância de nós sermos transparentes, de nós evitarmos que em muitos ambientes, em muitos lugares, se você trabalha numa empresa, você sabe como é que é, né? Tem aqueles boatos de corredor, aquelas conversas de corredores, e isso mina uma cultura, isso destrói uma cultura. Falando de empresa, pode destruir uma cultura empresarial, quando as decisões não são transparentes e os níveis hierárquicos eles vão levando e trazendo informações pelo bastidor. E se isso acontece dentro de uma igreja, isso também mina essa cultura de bondade, de acolhimento, de amor, de serviço, né? Então, ser transparente nas relações, ser honesto, se tiver alguma coisa para falar, senta, resolve. Isso é maturidade. Então, se nós não tivermos capacidade de sentar, corrigir, exortar, Salomão está dizendo, o que repreende o homem gozará de mais amizade do que aquele que lisonjeia com a língua. Então, ficar pela frente dizendo, bajulando, aquela coisa toda, né? Não tem valor nisso, não tem fruto nisso. O fruto está realmente, olha, irmão, tem uma coisa aqui que tu precisa melhorar. Olha, tem uma coisa aqui, pastor, que tu precisa corrigir. Se vocês me perguntaram, uma pessoa que está chegando na igreja, tu pode ser confrontado? Eu disse, devo, porque se em algum momento, né, não é porque estou numa posição hoje, né, que me traz uma responsabilidade muito grande,
que eu não possa errar e que eu não venha a ser confrontado. O confronto feito com amor, feito com sabedoria, feito com o intuito de realmente fazer com que a gente pare de errar, é fundamental. Você ganha um amigo, diz Salomão, né? Ganha um amigo. O homem que repreende o homem gozará depois mais amizade do que aquele que lisonjeia. 24. O que rouba seu próprio pai ou mãe e diz, não é transgressão, companheiro é do destruidor. Olha que provérbio mais interessante esse aqui. É claro que Salomão está falando aqui de filhos desnaturados, né? Olha que coisa impressionante o que Salomão está falando a respeito de pessoas que não honram pais e mães, né? Pessoas que desprezam seus pais. E aí, mesmo que eles talvez, né? E aqui estou falando para a maioria, todos nós somos aqui adultos, né? E alguém pode dizer, mas eu já não moro mais com meu pai, com minha mãe. Mas é interessante porque, mesmo assim, existem pessoas que viveram a vida inteira, de certa forma, recebendo favores de pais e de mães. E aí, quando chegou a hora de retribuir esse amor, esse cuidado, esse carinho, ignoram, negligenciam. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu observo muitas vezes as coisas e eu fico impressionado. E há várias pessoas que congregam conosco em que seus pais já são idosos e estão conosco. Esses dias teve um senhor da nossa igreja que teve que fazer uma cirurgia e eu fui visitá-lo. E família grande, filhos, netos, uma família muito grande. E eu me coloquei à disposição, olha irmão, se o senhor precisar levar ou buscar no hospital, estou aqui à disposição, né? A cirurgia dele era numa cidade um pouquinho mais distante aqui. Ele disse, pastor, nem precisa. Os filhos, os netos estão tudo na volta aqui, chegam a brigar. Eles assim, claro, no bom sentido, né? Chegam a brigar para ver quem é que vai me levar e quem é que vai me buscar. Que coisa. E assim eu vejo hoje, né? Muitos outros exemplos dentro da nossa comunidade de pessoas que cuidam dos seus pais e suas mães. Isso é importante, né? Não é somente na nossa adolescência, na nossa juventude, né? Cuidar deles quando talvez eles já não tenham tanto para nos oferecer como eles tinham quando nós não tínhamos para oferecer, é fundamental para que nós possamos alcançar a bênção do Senhor e viver como o Senhor deseja, tá? Verso de número... Até porque assim, quem não faz isso, diz Salomão, é companheiro do homem destruidor, tá? 25. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Olha que palavra interessantíssima essa. Então, o orgulho, ele precede a queda. Orgulho, arrogância, né? São práticas que estão atreladas ao mesmo coração, ou seja, um coração pecaminoso. Então, a pessoa orgulhosa, ela perde muito, ela tem mais a perder do que a ganhar. Porque o orgulho, ele alimenta, né? Ele faz com que as raízes de amargura e demais situações permaneçam em nossas vidas. Então, o orgulho, ele é um pecado destruidor, né? Se existe um pecado, claro, quando Pedro fala sobre pecados para a morte, ele está falando de pecados que afetam a saúde, né? Mas o orgulho é um pecado para a morte. O orgulho, ele corrói. O orgulho, ele impede que nós experimentemos a misericórdia e a graça de Deus. O orgulho é um coração endurecido na sua vaidade. Um coração que está enrijecido como uma pedra e totalmente contrário daquilo que, por exemplo, Paulo vai dizer, olha, moldeis, né? Sejam moldáveis, sejam ensináveis. Então, não deixe que o orgulho tome conta da sua vida.
Até porque Salomão diz nesse paralelismo, olha, o que confia no Senhor. Então, se ele diz que o orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará, ele está deixando uma mensagem bem interessante que diz o seguinte: aquela pessoa que é orgulhosa, ela não confia no Senhor. Confiar no Senhor é se despir de todo o nosso orgulho. Ele continua, verso 26, o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Então, um outro problema do orgulhoso, né, é confiar no seu próprio coração. Ou seja, ele confia em si mesmo apenas. Eu não estou dizendo para você não confiar, não ter autoconfiança. Espera um pouquinho. Né? Daqui a pouco uma palavra pode ser mal interpretada. Né? Nós podemos ter autoconfiança. A autoconfiança é aquilo que nós vamos ver, por exemplo, Deus até mesmo fazendo em Josué. Lembram de Josué que assume uma posição terrível? Né? Eu acharia terrível. Olhar para Moisés, que via a sarça pegando fogo, não se consumia, estava no Sinai fumegando 40 dias, 40 noites, recebe as tábuas da lei das mãos do Senhor, e aí tem que substituir esse camarada. Poxa, que responsabilidade, que coisa pesada. E aí o Senhor 3 vezes vai dizer para Josué, olha, esforça-te, tem bom ânimo. Ou seja, estava motivando Josué, estava fazendo com que Josué encarasse, né, e entendesse a necessidade de confiar no Senhor. E isso pode gerar também uma autoconfiança. Não estou dizendo que você não possa ter, mas estou dizendo que nós não podemos deixar que o nosso coração nos engane a ponto de nós confiarmos que somos capazes de tudo. Olha como eu sou bom. Daí uma vez eu vou lá, prego, olha como eu sou bom nisso. Né? Isso é muito comum com pregadores, tá? É muito comum. Quando as pessoas começam a perceber, vou pegar uma área que na minha vida, né? Mas você pode aplicar em qualquer outra área. As pessoas começam a perceber, olha como dá resultado, olha como eu sei pregar bem, olha como eu estou indo por caminho. E aí, muitos pregadores, pastores, conferencistas, seja lá o que for, já caíram nessa ideia de confiar, de esquecer que é o poder de Deus que opera. E aí, porque começam a aprender técnicas, né, de retórica e de homilética, acabam confiando, acabam negligenciando a oração, acabam vivendo uma vida de qualquer jeito. Certo? Então, não confie no seu próprio coração, confie no Senhor. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os seus olhos terá muitas maldições. O que Salomão agora está dizendo aqui é sobre um coração generoso. Seja generoso. Né? Auxilie. Estenda a mão. Melhor é dar do que receber. Pode ter certeza disso. Se você já ajudou alguém, se você já auxiliou alguém, se você já estendeu a mão para alguém, você sabe disso. Mais abençoado é quem estende a mão do que quem recebe. Porque abençoar significa que o Senhor está te usando como um canal da sua providência para alguém. Eu tenho orado nisso, né? Que nós aqui sejamos, como igreja, como comunidade e como família, canal da providência, agente da providência do Senhor. Que por intermédio das nossas vidas, o Senhor possa prover em outras vidas. E isso, quando nós abrimos mão, quando o nosso coração não está apegado a essas coisas, nós começamos a encontrar o favor de Deus com mais facilidade. Existem pessoas que têm dificuldade de enxergar e encontrar o favor de Deus. Às vezes, justamente por tudo que o Salomão está dizendo no contexto aqui. O orgulho, o coração endurecido, a ganância. Olha só quantas coisas ele falou hoje aqui, né? No texto que nós lemos. Orgulho, ganância, né? Um coração endurecido. E ele encerra dizendo, quando os ímpios se elevam, os homens andam se escondendo. Mas quando perecem, os justos se multiplicam. A ideia de que nós, como filhos de Deus, como pessoas que realmente somos o povo do livro, nós precisamos ter esse temor e viver esse temor. Então, quando os ímpios se elevam, ou seja,
quando a impiedade toma conta e até mesmo do nosso meio. Em nosso meio eclesiástico, muitas vezes a impiedade impera. E olha que coisa interessante, né? Impiedade, injustiça, quando isso impera, Deus não está ali. É claro que Deus está como a sua onipresença, Deus está em todos os lugares, mas digo que Deus não está ali abençoando, porque Deus está em todos os lugares, agindo de alguma forma, abençoando, sustentando e julgando. Então, lugares onde se praticam a injustiça e a impiedade, Deus está ali como? Abençoando? Negativo. Deus pode estar julgando. Então, por isso que nós precisamos entender da necessidade de vivermos uma vida que realmente seja uma vida de justiça, de misericórdia e de amor e de confiança no Senhor. Certo? Vamos orar e agradecer por esta manhã e por esse devocional. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Que ela realmente possa penetrar em nossos corações. Grave essas palavras em nossos corações, Senhor, para que sejamos mais sábios e sábias, para que as pessoas possam enxergar Jesus em nossas vidas, para que as pessoas possam realmente olhar para nós e enxergar o fruto, a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor. Que sejamos filhos verdadeiros, que te amam e que testemunham da tua graça, Senhor. Quebra todo orgulho, quebra toda altivez, quebra toda a ganância, Senhor, que possa surgir em nossas vidas. Dê-nos um coração ensinável, transformado pela tua palavra, moldado pela tua verdade, Senhor, para que nós possamos glorificar o teu nome e expandir o teu reino aqui na terra. Nós te exaltamos por tudo. Eu oro por cada irmão, cada irmã que está aqui me acompanhando nesta manhã, os que irão assistir depois. Derrama a tua graça sobre a vida deles nesta manhã, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus abençoe você, fique na paz que excede todo entendimento, compartilhe essa live com alguém, seja um evangelista junto comigo e vamos espalhar a poderosa palavra do Senhor. Se você quer continuar, nós estamos na leitura de Jeremias, leitura bíblica, agora somente pelo YouTube. Acessa lá, em minutinhos aí, em seguida já vamos iniciar a leitura da Bíblia. Deus abençoe, fique na paz e até a próxima, se o Senhor Deus assim permitir. Tchau, tchau. Bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais um Café com Palavra. Muito bom dia. Deixa eu por aqui, tudo certo? Estou torto aqui, meu. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Este é o Café com Palavra de número 694, que Deus abençoe você, que você possa nesta manhã estar mais próximo do Senhor. E aí, já separou seu café? Eu sempre quando acordo, se tem um texto que me vem à mente, é justamente aquele texto de Lamentações que diz... as misericórdias do Senhor se renovam. E viver desta forma, viver sabendo que as misericórdias do Senhor se renovam, é motivo de nós também renovarmos as nossas esperanças no Senhor. Então, nesta manhã, talvez, não sei se você acordou tão bem assim, mas que o Senhor renove agora, neste momento, as tuas esperanças. Que o Senhor renove na sua vida a alegria. Que o Senhor renove na sua vida a presença do Espírito. Que o Senhor renove na sua vida a paz. A paz que excede todo entendimento. Seja renovado nesta manhã. Seja renovada nesta manhã. Que o Senhor possa, no lugar da tristeza, no lugar do choro,
no lugar da angústia, trazer sorriso, esperança e felicidade, alegria no espírito. Amém? A alegria é fruto do espírito. E nesta manhã eu quero meditar com vocês nos Salmos de número 25. Antes da parada do Café com Palavra, nós estávamos aqui alternando provérbios com salmos, né? Ontem nós encerramos o capítulo de número 28 de Provérbios. Amanhã começaremos o capítulo de número 29. Mas eu fui resgatar, olha qual foi o último salmo que nós meditamos aqui pela manhã. E eu quero, nesta manhã, juntamente com vocês. Ele é um salmo um pouquinho grande, mas nós não vamos meditar todo nele. Vamos até, provavelmente, até o verso de número 11, 12. Até o verso de número 12, tá? Vamos até o verso de número 12. E eu quero, nesse momento, orar com você. Você que está pelo YouTube, deixa o seu like. Você que está aqui pelo Instagram, pega o aviãozinho e encaminha essa live aí para alguém, tá? E que Deus possa abençoar não somente a você, mas possa abençoar também outras pessoas com esta mensagem nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, Senhor, por poder começar esse dia lendo a tua palavra, meditando juntamente com os meus irmãos. Obrigado, Senhor, pelo teu favor gracioso. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui nesta manhã, te honrando, te buscando. Estamos te buscando de todo o coração, Senhor. E a tua palavra diz que nós te encontraremos se nós buscarmos de todo o coração. Olha para os nossos corações e pelas nossas intenções neste momento. E se há alguém neste momento orando, apresentando a ti, Senhor, uma súplica, que o Senhor seja misericordioso com esta pessoa e atenda essa súplica, esse clamor nesta manhã, Senhor, porque tu podes todas as coisas. Não há impossível para ti. E nós cremos nisso, no nome poderoso, nome que está acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus, o Cristo. Amém. Amém? Vamos lá, vamos meditar então nesses poucos versos aqui de Salmos. Salmo de número 25 é uma oração feita por Davi, pedindo auxílio divino. Olha só que texto interessante. Ele diz assim: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem motivo, procederem traiçoeiramente. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados, da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor,
perdoa a minha iniquidade que é grande. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Olha que texto maravilhoso, uma oração de quem está com o coração aberto, né? Uma oração de quem realmente está totalmente quebrantado, uma oração de quem realmente entendeu que acima dele há um Deus que é transcendente e imanente. Ou seja, é um Deus de longe, mas é um Deus de perto. Tem uma canção que diz, né? Uma canção aí, acho que é do início dos anos 2000, que ela dizia: és Deus de perto e não de longe. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele mesmo diz, o Senhor mesmo diz: eu sou Deus de longe e sou Deus de perto. Ou seja, ele é um Deus transcendente. Ou seja, a nossa mente humana tem dificuldade de entender como pode um Deus existir que não tem início de dias, que é eterno, que é infinito, que é imutável, que é perfeito, que não está limitado ao tempo, que não está limitado ao espaço, não tem dias, né? Passado, presente e futuro para ele estão na mesma cena, no mesmo recorte. Então, aquilo que nós vamos viver amanhã, Deus já sabe. Aquilo que nós vamos enfrentar daqui a 5 meses, 10 meses ou 10 anos, o Senhor já sabe. O Senhor já o sabe. Diz o salmista no Salmo de número 139 que o Senhor tem todos os seus dias. O salmista diz assim: tu tens todos os meus dias contados. Quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Então, entender a grandeza desse Deus, entender que ele não pode ser medido e que ele não pode ser colocado dentro de limites religiosos que muitas vezes nós estabelecemos, que muitas vezes nós estamos tomados por nossas... Tem um termo que eu não gosto muito, mas que virou moda agora, que se chama crença limitante, né? É uma expressão que meio vulgarizada agora, principalmente, né, nos últimos anos, a ideia de coaches que querem trabalhar questões que muitas vezes a gente, né, fixa na mente e precisa ser libertado, mas na verdade, quando a gente olha para o espectro religioso, a gente tem uma bagagem religiosa que a gente carrega. Eu tenho falado muito aqui, né? Por exemplo, quem veio do meio católico, como foi o meu caso, lá na infância, eu com 11 anos, cheguei a fazer a comunhão. Então eu lembro muito bem da ideia da penitência, né? Então orar era pagar o pecado, né? Orar era rezar, no caso, né? Eu estava pagando, eu estava ali como se a minha obra, se a minha oração, a minha reza pudesse pagar o meu pecado, ou pagar uma penitência por causa do meu pecado. Então, agora eu pergunto para vocês, imaginem quantas pessoas que vêm para o Evangelho e encaram uma oração desta forma, né? Com uma pré-formatação ou com uma bagagem religiosa que influencia. E isso acontece diariamente, né? Esses perfis aí que mostram, né, como o meio cristão está assim meio vulgarizado, né, em relação a profetadas e a cultos que muitas vezes são mais uma desordem do que uma ordem. E aí você pergunta, né, por quê? Porque justamente esta carga que as pessoas carregam. Então, é interessante porque a oração, e a oração que Davi faz nesses salmos, é uma oração de quem reconhece esse Deus que é transcendente, que eu estava falando, que não está limitado ao espaço, que não está limitado ao tempo, que não tem, ele não melhora, né? Não é um Deus que melhora. Porque se ele melhorasse, significava, por exemplo, se Deus hoje fosse melhor do que ontem, significaria que ontem ele não foi tão bom assim.
Então, não foi tão perfeito assim. Então, Deus não melhora, Deus não muda, Deus é imutável. Isso é importante de nós entendermos. Deus é imutável. Agora, ele também é imanente. Ele é um Deus que pode ser buscado, ele é um Deus que pode ser conhecido, ele é um Deus que pode ser encontrado, ele é um Deus que habita em nós, ele é um Deus que ouve as nossas orações, ele é um Deus que entra em socorro e entra em favor daqueles que realmente buscam, daqueles que chegam com o coração contristado em sua presença. A própria palavra só usa dizer que um coração contrito Deus não despreza. Ou seja, um coração que está quebrantado na sua presença, Deus não despreza. Um coração que chega realmente humilhado na presença do Senhor, ele ouve esta oração. E aí o salmista está dizendo, olha, eu elevo a minha alma. E o salmista está dizendo assim, ó, Deus transcendente e imanente, em ti eu confio. Estou elevando a ti a minha alma. Olha que coisa magnífica, gente. Que coisa magnífica. E outro ponto importante que ele vai citar aqui. Aqueles que buscam o Senhor não serão envergonhados. Eu costumo dizer, olha para a história da igreja. Quase 2000 anos. Quase 2000 anos a história da igreja. Nesses quase 2000 anos, tente encontrar algum escrito, algum autor, alguma pessoa que tenha dito o seguinte, eu confiei no Senhor e me arrependi. Eu confiei em Deus e me frustrei. Ninguém. Absolutamente ninguém. Porque aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, renovam as suas forças. Diz Isaías. Então, por mais acabado, desesperançado e liquidado que você esteja, olhar para esta oração que Davi faz, dizendo, olha, eu não serei envergonhado. Eu não serei decepcionado. Está ali nos versos 2, 3 e 4, né? Ele diz, faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Olha que pedido. Isso é tão importante do verso 4 até o 6, porque ele diz assim, eu preciso conhecer o teu caminho, porque o meu caminho é errante. As minhas decisões, elas são frustrantes. As minhas decisões, elas apontam justamente para aquilo que a minha carne, o meu coração enganoso, muitas vezes deseja. Mas, o salmista está dizendo, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és a minha salvação. Pois tu és o Deus da minha salvação. Então o salmista estava entendendo muito bem do que ele necessitava, do que ele precisava e do que o Senhor tinha capacidade de fazer em sua vida. E eu sou apaixonado pelo verso 6, esses salmos, porque ele diz assim, lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades que são desde a eternidade. Jeremias vai dizer que o Senhor olha para o seu povo e diz, eu sei que eu tenho pensamentos bons a respeito de vocês, não são pensamentos maus, são pensamentos de paz, para dar um futuro e uma esperança. Olha que coisa magnífica. O Senhor dizendo, para dar um futuro e uma esperança. Mas quem é que tira proveito disso? Quem é que experimenta isso? Quem é que vive isso? Aquele que realmente se entrega. Aquele que realmente confia, aquele que se joga na presença do Senhor. Porque ele vai dizer, olha, bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho para os pecadores. Então o Senhor, como um bom pastor, está sempre à busca das suas ovelhas. Todas as veredas do Senhor são misericórdias e verdade para os que guardam, olha só, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Naquela época, a lei, quando a gente falava da lei, a lei tinha vários desdobramentos. Os mandamentos, ali fala testemunho, né? Os mandamentos, os testemunhos do Senhor, que eram os mandamentos, você sabe, né? O decálogo, os 10 mandamentos que Moisés recebe lá no Sinai. As ordenanças que
que o Senhor foi dando no deserto para esse povo. O testemunho, que foi aquilo que eles enxergaram no deserto, aquilo que eles viram. Guardar o testemunho era lembrar do que Deus havia feito por eles. Guardar o testemunho era lembrar do que Deus tinha feito por eles. Pare um pouquinho nesta manhã. Logo após nós terminarmos aqui, faça o seguinte exercício. Faça o seguinte exercício. Lembre de algo que Deus já fez na tua vida e que você sabe que foi Deus. Olhe para trás, olhe para a tua vida e tente lembrar algo que Deus fez na tua vida. E glorifique a Deus por isso. Exalte a Deus por isso. Porque o mesmo Deus que operou lá no passado, opera aqui no presente. O mesmo Deus que agiu lá atrás na tua vida, pode agir hoje. O mesmo Deus que te socorreu há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, pode te socorrer hoje. Basta você crer. Basta você fazer como o salmista está dizendo aqui. Aquele que teme o Senhor. Tema o Senhor. Seja alguém que tema o Senhor. Eu te convido a fazer esse exercício nesta manhã. Olhe para a tua vida e veja o quanto o Senhor é bom. O quanto o Senhor já foi bom contigo. E esse mesmo Deus que foi bom contigo ainda quer ser bom. Basta ser buscado. Basta ser encontrado. O Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Busque o Senhor nesta manhã de todo o teu coração. E eu tenho certeza que o Senhor te dará a resposta que você tanto busca. Amém? Senhor, muito obrigado, Pai, por esses minutos em que meditamos na Tua Palavra. Transforma as nossas vidas, as nossas mentes, nossos corações, para que sejamos totalmente devotados a Ti, Senhor. E para que venhamos a confiar em Ti, hoje e sempre. Senhor, tira toda a ansiedade, remove toda a angústia, toda a preocupação, toda a síndrome do pânico, Pai. Todo o desespero, toda a depressão, toda a angústia de alma. Em nome de Jesus, Tu és poderoso para isso. Venha com socorro para esta vida. Venha com um alento para esta alma, pois Tu podes tudo e nós cremos, porque no Teu nome é poder, Senhor. No Teu nome é poder, Jesus. Nós cremos. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe você. Você que está aí pelo YouTube, compartilhe o link. Você que está aqui pelo Instagram, compartilhe esta live com alguém. Deixa eu só dar eu, no Café com Palavra, agora, já há um tempinho, já fazia isso. Eu não dava os bons dias porque tomava muito tempo. Lá na leitura da Bíblia a gente faz isso. Dou bom dia para todo mundo. Eu só vejo aqui quem é Palavra da Vida. Só um bom dia curtinho e vocês todos estão representados por eles, né? A Carla, a Carol, e lá pelo YouTube, a Marinês. Então, nessas 3 irmãs aqui que pertencem à nossa igreja, sintam-se também abraçados e representados por elas, e que nesta manhã você possa estar mais perto do Senhor. Busque Ele de todo o coração. E eu tenho certeza que você vai encontrar a resposta que você tanto procura. Certo? Em minutos eu retorno lá pelo YouTube, dando continuidade ao nosso projeto A Bíblia Toda em um Ano. Você que ainda não conhece, pelo canal Teologia para Todos, estamos aí desde o dia 1º de janeiro, seguindo um plano de leitura, lendo diariamente e comentando o texto bíblico. Venha conosco, passar aí um tempinho na presença do Senhor, meditando na palavra do Senhor. Deus abençoe, fique com Deus, fique com o Senhor, e até a próxima, se Ele assim permitir. Tchau, tchau.